Olá, queridos. Vamos estudar agora 3 profecias do Antigo Testamento que falam a respeito do Messias e de seus atributos divinos. A primeira profecia é Miqueias capítulo 5, versículo 2. A segunda é Jeremias 23, versículos 5 e 6. E a terceira profecia é Malaquias capítulo 3, versículo 1. A primeira profecia aqui de Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas, ou cuja origem, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto aqui fala a respeito do governante de Israel, que nasceria em Belém Efrata. Havia 2 Beléns, uma delas era Belém Efrata. Ela é uma das pequeninas cidades das milhares de Judá, e de ti sairá o que governará em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos. Quem é desde os tempos antigos? O que governará sobre Israel. Só que nós vemos aqui que ele nasceria, ainda a profecia está falando sobre o futuro, mas diz que a sua origem é desde o passado, desde os dias antigos, desde a eternidade. Então, como que pode falar a respeito de alguém que vai nascer, um governante que vai nascer, que os dias dele são desde a eternidade? Ou seja, ele é eterno. O Messias seria eterno, o Cristo seria, seus dias são desde a eternidade. Essa é a primeira profecia. Jesus então tem um atributo divino nele. Antes dele nascer e ter esse nome, aqui é nos indicado que ele era eterno. Outra profecia que deixa eu mencionar também. Jesus menciona João capítulo 17, versículo 5, na oração que ele fez ao Pai Celestial. Ele diz assim: Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui ele deixa muito claro, e está combinando com essa profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que Jesus já tinha comunhão com o Pai Celestial na eternidade. Antes que o mundo existisse, que o cosmos existisse, que o universo existisse, Jesus ele já estava lá com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, conforme nós já vimos isso. A terceira profecia, ou melhor, a segunda profecia, fala de Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Então veja, a Davi, ou seja, a linhagem de Davi, um renovo justo, ou alguém que renovará, alguém que seria uma renovação na linhagem de Davi. E sendo rei, olha mais um detalhe, sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Ou seja, o texto aqui está falando que ele seria descendente de Davi, seria rei, reinaria realmente sabiamente, praticaria o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Agora, esse texto se encaixa perfeitamente em Jesus, porque Jesus é descendente de Davi, tem direito ao trono, embora ainda não subiu ao trono, mas nós vemos que ele será entronizado. Isso aqui é uma parte B da profecia, que é a parte futura dela, que ainda não se cumpriu. A parte A já se cumpriu, realmente ele veio e ele ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitado dentre os mortos, ele continua com o mesmo corpo, só que glorificado. Então, por ele ter o mesmo corpo glorificado, ele continua sendo descendência de Davi e tendo direito ao trono de Israel. E essa segunda parte ele virá e cumprirá futuramente. Depois nós vemos, e aqui ele tem o nome também de Yahvé Tzedekenu, que é o Senhor, a nossa justiça, o nome pelo qual ele será chamado. Yahvé é nome de Deus, nome sagrado, e Tzedekenu é nossa justiça. A terceira profecia que nós vemos é Malaquias 3, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro,
que preparará o caminho diante de mim. Aqui está falando sobre João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui a profecia diz que João Batista viria na frente do Senhor, prepararia o seu caminho, e logo em seguida viria o Senhor. Quem é esse Senhor? O Senhor a quem Israel buscava. O Senhor realmente aqui está com um nome divino. E ele viria ao seu templo. Nós vemos aqui a profecia se cumprindo, e o relato nos evangelhos em Marcos capítulo 1, versículo 2, confirma esse verso de Malaquias. Conforme está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo. A palavra anjo e mensageiro são sinônimos. Ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. O mensageiro vem em seguida, e logo vem antes, e depois vem o Senhor. E olha, foi profetizado sobre João Batista quando ele nasceu, quando ele era nenê ainda. E Lucas 1,76: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Lucas aqui está registrando que João Batista seria o profeta que prepararia o caminho do Altíssimo, e que logo em seguida o Senhor viria ao seu templo. Ele viria e entraria no templo. O Messias é o Altíssimo Deus, conforme esse texto está nos deixando claro aqui. Então é o Senhor a quem era invocado, o Senhor que era buscado. Ele viria depois que João Batista preparasse o seu caminho, e isso já se cumpriu. Essas profecias são algumas de muitas que existem no Antigo Testamento, que nós quisemos aqui dar para vocês uma noção. Queremos dizer, portanto, que se Jesus Cristo é Deus, conforme esses versículos estão mostrando, ele é divino, ele tem a divindade, e é impossível alguém ter a divindade se não é divino, porque a divindade fala que é divino. Então, se ele é Deus, ele deve ser adorado e reverenciado como Deus. Mas queremos deixar bem claro que só existe um Deus, manifesto em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, conforme nós falamos, só existe um Deus, manifesto em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme está escrito em Mateus 28, versículo 19, e também em 2 Coríntios 13, versículo 13, na bênção apostólica. Amém? Deus vos abençoe, queridos.